Fala galera, tudo bem? Vamos lá então, eu, professor Fábio Rosato, contigo aqui no módulo Excel FCC. A gente vai responder aí algumas questões, são ao todo 62 questões. E a gente vai fazer uma mega revisão aí então dessa banca FCC que eu particularmente gosto demais, né? Da parte de Excel, principalmente na parte de funções. A gente consegue pegar a manha da banca aí e a gente consegue detonar nas provas, beleza? Então, vou apresentar para vocês aí uma partezinha inicial do nosso curso, onde a gente vai tratar de alguns conceitos e daí depois a gente vai entrar especificamente na parte de funções, ok? Então vamos lá. Primeira questãozinha fala o seguinte: o aplicativo de computador conhecido como planilha eletrônica é adequado para... Questãozinha muito de boa, né, galera? É adequado para construir tabelas de cálculos e gráficos. Então, a número 1, gabarito letra E. Bem tranquilo, né? Essa daí a gente... É o tipo de questão que eu falo para os alunos, né? Não gostaria que caísse, porque, pô, tu se preparou tanto para uma prova e aí cai uma questãozinha dessa daí, que daí a gente entra na vala comum e qualquer um acerta esse tipo de questão. Agora já começa a ficar um pouquinho melhor. Para concatenar ou juntar o conteúdo da célula 2 com o hífen e com o conteúdo da célula B2 no Microsoft Excel 2013, em português, utiliza-se. Então, vamos lá para o nosso Excel. Vou trazer para vocês aqui direto na tela, então, o Excel. Posso deixar até eu ali aparecendo, de boa, tranquilo. E eu vou tratar com vocês aqui algumas situações sobre a concatenação. Então, eu vou escrever aqui, ó, concurso, e vou escrever ao lado público. Como eu faço para juntar o valor dessas duas células? Então, toda função começa com o símbolo de igual, né? Eu vou digitar o símbolo de igual, e aí, para ela funcionar, obrigatoriamente tem que ter o igual na frente. A gente sabe que também é possível iniciar uma função digitando o arroba, tá? Mas quando eu aperto Enter, esse arroba ele é substituído pelo símbolo de igual. Posso também iniciar uma função com o símbolo de mais. Quando eu aperto Enter, o igual vai para frente, e posso começar com o símbolo de menos. Quando eu aperto igual, quando eu aperto Enter, o igual vai para frente também. E aí a gente tem uma diferença quando começa a função com um símbolo de menos, quer dizer então que eu vou trocar o sinal do resultado, tá? Só para vocês não ficarem vazios nessa situação aí, ó, vou usar aqui os símbolos, só para digitar aqui para vocês, igual, arroba, mais e menos. E aí, vou usar a função soma para vocês verificarem como é que funciona. Ó. Igual a soma, né? A função mais simples de todas é a soma. Eu vou somar os dados daquele intervalo, ok? Se eu começar com o símbolo de igual, o Excel também vai, desculpa, de arroba, o Excel também vai computar, só que a hora que eu aperto Enter, que eu peço para inserir aquele dado na célula, ele substitui o arroba pelo igual, muito provavelmente por conta de trânsito de dados entre softwares distintos. Então, hoje existe a facilidade de trazer um dado que era do banco de dados para manipular dentro do Excel. E aí a gente consegue visualizar os dados dentro do Excel e em alguns bancos de dados o arroba é utilizado para iniciar uma função. Vamos lá, posso começar com o símbolo de mais? Pode, tranquilamente. Quando eu apertar Enter, ele vai adicionar o símbolo de igual na frente. O único que vai mudar alguma coisa no resultado é quando eu começo uma função com o símbolo de menos. Aí, olha lá, ele vai trocar o resultado porque ele simplesmente adiciona o igual na frente. Então, para a gente ver como que ficou, né? Eu vou colocar aqui essas células como texto. Vou editar cada uma delas e aí a gente consegue ver as funções. Então, quando eu digito arroba, troca por igual. Quando eu digito mais, adiciona igual. E quando eu digito menos, adiciona o igual. Ou seja, todas as possibilidades que a gente precisa para poder inserir uma função dentro de uma célula, é obrigatório o símbolo de igual para que ela funcione. Eu até posso digitar o arroba, o mais e o menos, mas para que ela funcione, tem que ter o igual. Vamos ver aqui na concatenação. Então, vou abrir a função, vou pegar aqui o valor de A1, vou concatenar, olha aqui, ó, concatenar com o B1. E aí tu já pode fazer o seguinte bizu, tá? Ó, já anota aí no teu material, concatenar. Opa, não foi o símbolo aqui no meu sisteminha aqui de anotações. Mas eu vou escrever aqui, ó, concatenar.
concatenar. Então, tu usa o E comercial como símbolo para juntar o valor de duas ou mais células. Professor, mas não tem o espaço ali, né? Eu posso adicionar esse espaço? Claro que pode. Ó, A1 concatenado, tudo que for texto que a gente for digitar, a gente vai colocar entre aspas duplas, espaço, aspas duplas, concatenado com B1. Então, eu vou pegar o valor de A1, vou concatenar com o espaço que eu digitei e depois eu vou concatenar com B1. Poderia também fazer dessa forma aqui, ó, A1 concatenado com espaço, concatenado com B1, concatenado com curso público no Brasil. Olha ali, ó. Beleza? Beleza. Só que a gente também tem as funções para concatenar. E quais são as funções para concatenar? São as funções concate e concatenar. E qual é a diferença entre essas funções? Eu vou escrever aqui, ó, no Brasil. E vamos ver aqui, ó. Se eu usar a função concatenar, que é a função mais antiga, eu só posso utilizar intervalos de ponto e vírgula. Ele não me permite fazer aquele uso do intervalo de 2 pontos, né, que seria o D até. Eu só consigo utilizar intervalo intercalado, que seria clicando em A1, segurando o Ctrl, ó, concatenar, clico em A1, seguro o Ctrl e vou clicando nas outras células. Fechei o parênteses, apertei Enter, ele concatenou. A função concate, ela já é mais nova. Aí ela permite esse tipo de intervalo, onde eu consigo fazer o intervalo D até, que é um intervalo contínuo, né? De A1 até D1. E, por ser mais nova, ela também permite utilizar o outro tipo de intervalo, certo? Então, para vocês visualizarem como é que ficou, tá aí, ó, as funções concatenar e concate, tá? Vamos ver o que a banca pediu ali, né? Na hora da questãozinha. Deixa eu pegar aqui meus... Opa! Aqui. Habilitou, beleza. Então ele pede aqui pra gente, ó, para concatenar o conteúdo de A2 com um hífen e o conteúdo de B2. Como é que eu vou fazer então? Ó, A2 concatenado com, eu digitei o hífen, concatenado com B2, então gabarito letra D. Já começamos o seguinte aqui, ó. FCC é uma banca excepcional para vocês responderem questões de fórmulas e funções. O princípio básico de tu matar uma questão da FCC é tu saber a sintaxe da função. O que é a sintaxe da função, Fábio? É a forma de escrita. Então, por exemplo, quando a gente usa vários módulos dentro de uma mesma função, esses módulos eles são separados com ponto e vírgula. Não tem a separação aqui no Excel, ó, de módulos com a vírgula, certo? Então a gente vai ver aí durante o curso que a gente vai fazer uma análise sobre as funções. No caso dessa questãozinha aqui, da questão número 2, gabarito letra D. No Excel 2013 em português, um estagiário deseja concatenar na célula C1 os valores contidos nas células A1 e B1. Aí ele quer pegar o A1 e o B1 e quer fazer a concatenação com a palavra Sabesp. Como é que ele vai fazer? Olha só, função concatena existe? Não. Dessa forma aqui vai concatenar? Não vai concatenar. Dessa forma aqui vai concatenar? Ó, A1 e B1 e Sabesp. Perfeito. Então ele vai pegar o conteúdo de A1, vai concatenar com o conteúdo de B1 e vai concatenar com Sabesp. Perfeito. Por que aqui embaixo não vai funcionar? Justamente porque a separação entre os blocos, o intervalo, também não iria funcionar. Porque lembra que só a função concate funciona com intervalo de 2 pontos? Então aqui, ó, principalmente o intervalinho aqui, ó, tá errado. Tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó, se fosse ponto e vírgula aqui, tudo bem. E se fosse ponto e vírgula aqui, tudo bem. Mas 2 pontos a concatenar não permite. E também não posso usar aqui para separar o bloco de intervalo ao bloco do texto que eu vou digitar com 2 pontos. Eu teria que obrigatoriamente fazer a separação desses 2 blocos com
o ponto e vírgula, ok? E aqui, né, loucuragem, nem tem como a gente explicar aqui o que a banca quis com a letra E. Então, gabarito B, a gente vai ver, gabarito C, perdão, a gente vai ver que a FCC adora a parte de concatenação, então a gente vai ter que ficar bem atento. Após digitar uma planilha no Excel 2013 em português, um estagiário deseja gerar um arquivo PDF da planilha para enviar a um colega de trabalho, que não possui o Microsoft Excel. Em condições ideais, isso poderá ser feito selecionando esse arquivo. Então, o que acontece com o PDF? O PDF surge no Excel a partir da versão 2010, tá? A gente pode até fazer isso aqui, ó. Na versão 2010 surge a possibilidade de o usuário salvar em PDF. Beleza. Até hoje, então, do 2010 até hoje, o Excel permite com que o usuário possa salvar em PDF. Tem dois caminhos. Ou ele usa a guia arquivo, vai em salvar como e escolhe a extensão PDF, ou então ele vai em arquivo e pede para exportar aquele arquivo como PDF. Então vamos ver se ele traz aqui alguma das duas possibilidades. Então ele já trouxe que a guia que vai ser utilizada é a guia arquivo, beleza. Salvar como documento PDF, na janela que aparece deve-se nomear o arquivo e clicar em salvar. Na verdade não é documento PDF, ele vai aparecer só PDF. Ferramentas, opções de gravação. Não temos a ferramenta de opções de gravação. Aí depois a gente tem opções, galera, tudo que está dentro da guia arquivo e opções vai trazer para mim a situação de configuração do software. Então, por exemplo, eu quero mudar o idioma do software, eu vou em arquivo, opções e tem lá idioma. Quero mudar o local onde eu salvo o arquivo por padrão. Vai lá em arquivo, opções, salvar, tem as opções lá. Então, tudo que é configuração do sistema está dentro da guia arquivo do item opções. Como aqui não é configuração do sistema, o que ele quer fazer? Ele quer utilizar um recurso válido do sistema, que é pegar uma planilha e transformar ela em PDF. Eu tenho duas possibilidades. Vou em arquivo, salvar como, escolho PDF, ou então eu vou em arquivo e está aqui, ó, exportar, criar documento PDF e na janela que aparece deve-se clicar em publicar, tá? Vamos ver aqui então como que aparece isso lá no Excel. Vamos ver o arquivo salvar como. Arquivo salvar como, inclusive eu preciso escolher o local aqui, ó, procurar, e aí eu até posso aqui escolher PDF, ó, tá? E depois eu clico em salvar. Mas não é documento PDF como estava escrito ali. E aí existe a possibilidade de ir em arquivo, aí eu tenho exportar, criar documento PDF ou XPS. O XPS seria um PDF da Microsoft, a Microsoft também fez aí um PDF, um arquivo estático dela, né, chamado de XPS. Aí eu escolho onde que eu quero e aí tem uma curiosidade, né? Não tem o botão salvar, aqui o botão seria publicar, ou seja, eu vou publicar esse PDF, tá? Quando eu uso o exportar, seria a situação do publicar, por isso, inclusive, que está escrito aqui ao final, ó. Aí depois, quando eu chegar na última janela, eu escolho o nome e eu clico em publicar. Gabarito da 4, então, letra E. Sempre que a gente quiser PDF, seja no Word, no Excel, no PowerPoint, ou eu uso o salvar como, tá? Por exemplo, aqui, ó, até estaria correto se eu não tiver escrito documento PDF, tanto no Word quanto no Excel e no PowerPoint sempre vai aparecer somente PDF. Vou em salvar como, daí eu escolho a extensão em PDF, ou eu vou em arquivo exportar. Mas, em ambas as situações, eu tenho que recorrer à guia arquivo. Ou é arquivo exportar, ou é arquivo salvar como. 5. No Word, no Excel e no PowerPoint, componentes do Office 2013 em português, há uma barra de ferramentas de acesso rápido no topo da tela, como ferramentas usadas frequentemente, tais como salvar, desfazer e refazer. Para acessar a janela onde será possível adicionar novas ferramentas nessa barra, deve-se selecionar as opções. Então, vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Vocês concordam comigo que agora eu quero mexer em algo de configuração do sistema? Eu quero ver quais são os itens que aparecem lá em cima na minha barra de acesso rápido. E isso é uma configuração do sistema. Em se tratando de configuração do sistema, a guia que eu utilizo é arquivo. Opa, a última aqui eu tirei sem querer. A guia que eu uso é a guia arquivo. Ok. Daí dentro de arquivo eu uso opções. E aí eu já matei a questão. Gabarito letra A.
Então, preste atenção e vem aqui comigo dar uma olhada, ó. Isso serve para o Word e para o PowerPoint. Arquivo, lá embaixo, ó, opções. E aí, opções, eu tenho várias opções aqui de configuração, principalmente barra de ferramentas de acesso rápido, que é o que ele está dizendo. Já tem alguns itens lá, mas eu posso adicionar novos itens que existem dentro do sistema. Qualquer item que seja funcional no sistema, eu consigo adicionar lá na minha barra de ferramentas de acesso rápido. Por exemplo, eu uso muito congelar painéis, então por isso que eu puxei o congelar painéis lá para a minha barra de ferramentas de acesso rápido. Senão eu tinha que toda hora lá aqui exibir congelar painéis e usar o congelar painéis. Aqui eu já vou direto na minha barra de ferramentas de acesso rápido. Então, gabarito A. De novo, arquivo opções trata da situação aí de configurações do sistema. Ficar ligado nisso aí. 6. A célula 2 da planilha chamada Plan 1, em um arquivo do Excel 2013 em português, contém um valor numérico. Para que este valor apareça vinculado na célula A5 da planilha chamada Plan 2, do mesmo arquivo, de forma que, se alterado o valor na Plan 1, a alteração reflita automaticamente em Plan 2. Deve-se utilizar na célula A5 a fórmula. Então, vamos aqui para o Excel. Eu vou criar aqui duas novas planilhas. Vou dar um nome para essa aqui de Plan 1 e o nome para essa daqui de Plan 2. Para dar o nome, basta eu dar 2 cliques. Deixa eu ativar minha lupa aqui. Basta dar 2 cliques sobre o nome da planilha, ou então clicar com o botão direito e ir lá em renomear. Beleza. Então, criei as duas planilhas aqui, Plan 1 e Plan 2. Eu vou colocar aqui dentro de Plan 1, em A1, um valor, sei lá, 30. E agora eu vou para outra planilha, vou para Plan 2. Eu quero fazer o seguinte, eu quero vincular a minha célula A1 da planilha 2 a minha célula A1 da planilha 1. Como é que eu faço isso? Eu digito um igual, clico na Plan 1, vocês estão percebendo que lá em cima ele já está montando o endereço da célula e clico em A1. O que aconteceu nesse momento agora? Eu estou lá em Plan 2, certo? Eu dei um igual lá em Plan 2, aí eu cliquei na planilha 1 e cliquei em A1. Então quer dizer que agora eu coloquei aqui em Plan 2 o valor da célula A1 da planilha 1. Mas para vocês agora, o que é o mais importante, galera? Quando tiver ponto de exclamação entre o nome da planilha e a célula, quer dizer que essa referência ela é externa. Como assim referência externa? Eu não estou utilizando as células dessa planilha aqui. Eu estou utilizando células de uma planilha externa. Então, eu estou em Plan 2 e estou usando células lá da planilha 1, certo? Então, isso chama-se referência externa. E quando ele diz o seguinte aqui, ó, que ele quer chamar o A2, ele quer chamar a célula A2, ó, a célula 2 da planilha chamada Plan 1 em um arquivo do Excel em português, contém um valor numérico. Para que esse valor apareça vinculado na célula A5 da Plan 2, então ele quer lá dentro da Plan 2, da planilha 2, ele quer vincular o valor de A2 da planilha 1. Da planilha 1. Então, eu até vou ler aqui de trás para frente, né? Ó, Plan 1, tá? Ficou meio feio, mas ó, é o A2 de Plan 1. Que eu estou digitando lá na célula A5 da planilha 2, certo? Então, se eu alterar o valor em A2 de Plan 1, altera A5 de Plan 2. Por quê? Porque eles estão vinculados. E aí, recorrendo à ideia de que é a exclamação que vai me trazer essa ideia de referência externa, ó, aqui na E eu já não tenho a situação da exclamação. E a única alternativa que me dá de forma direta a referência a A2 de planilha 1 é a letra C. As outras existem funções que inclusive não existem, tá? Estão escritas ali funções que não existem. Então, gabarito da 6C. Eu vou usar o A2 de Plan 1 em A5 de Plan 2. Aqui acontece a mesma situação. A 7 é muito parecida com
A6. E aí eu vou identificar o que ele está pedindo para depois tentar chegar na situação da referência externa. Em uma planilha criada no Excel 2010 em português, há duas pastas de trabalho, Plan 1 e Plan 2. Na célula C3 da pasta de trabalho Plan 1, há um valor resultante de um cálculo. Para copiar o valor presente nessa célula para a 1 da pasta de trabalho Plan 2, de forma que se for alterado o valor contido na célula C3 da pasta de trabalho Plan 1, o valor equivalente seja automaticamente atualizado na célula A1 da pasta de trabalho Plan 2. Então, na célula A1 deve conter qual função? Galera, ele está falando de referência externa. Então, quando ele fala de referência externa, a referência externa é feita de forma direta. Eu vou dizer qual é o nome da planilha e qual é a célula. Não uso função, esse cara não tem o ponto de exclamação, não uso função e não uso função. Então, a única que tem referência direta é a letra E, onde ele vai dizer que eu vou referenciar a célula C3 da planilha 1. Eu vou digitar isso aonde? Em A1 de Plan 2. É isso que ele está querendo dizer para a gente. Vocês vão perceber que o comando dessas questões ele é um pouco confuso, né? A gente começa a ler ali e começa a dar uma confundida. Mas olha que sempre na última linha aparece a pergunta de forma direta. Eu quero o que está em A1 de Plan 2. E o que está em A1 de Plan 2, ele está citando em alguns momentos, ó, lá em cima, que é o C3 de planilha 1 que ele quer utilizar. Então, a gente só tem que tomar cuidado de escrever de trás para frente. Célula, planilha. Célula, planilha. E aí vai ter um ponto de exclamação no meio. Gabarito da 7, letra E. 8. No Excel 2013 em português, um estagiário está digitando um pequeno texto em uma célula e deseja quebrar linha no ponto em que está o cursor, de tal forma que as próximas palavras a serem digitadas fiquem na próxima linha dentro da mesma célula. Ou seja, eu quero fazer uma quebra de linha dentro da célula. Para isso, terá que utilizar a combinação de teclas. Então, vamos lá. Ó, quero escrever dessa forma aqui, ó. Concurso, Alt Enter, público. Então, quando eu quero fazer uma quebra de parágrafo lá no Word, eu uso Enter. Aqui eu vou fazer Alt Enter. Aí ele vai quebrar parágrafo e vai começar no parágrafo de baixo, tá? A mesma situação pode ser utilizada com esse botãozinho aqui, ó, que é o botão conhecido como quebra de texto automático, está na guia página inicial. Quebra de texto automática quer dizer que quando ele chegar no limite de largura da coluna, ele vai quebrando o texto de forma automática, tá? Então eu aciono ele toda vez que ele ultrapassar o limite daquela largura, ele automaticamente vai então fazer uma quebra desse texto, ok? E aqui ele está pedindo para mim qual que é a tecla de atalho, então eu vou utilizar, né? E sempre que eu vi questões sobre isso, sobre a quebra de texto dentro de célula, tem o Alt e tem o Ctrl Enter. Só que a gente vai agora no Alt Enter, tá? Não dá mais para errar esse tipo de situação aí. É uma situação que no dia a dia é válido, né? É bacana a gente saber e também acaba aparecendo nas provas. Então, 8, gabarito, letra B. 9. Um assistente elaborou uma planilha no Excel 2013 em sua configuração padrão para a língua portuguesa, que será usada também por outros colegas. Uma das células, que deve ser preenchida por todos, não pode receber um valor fora do limite de 0 a 100. Para que ninguém consiga inserir um valor fora dessa faixa, o recurso que deve ser usado nessa célula da planilha para configurar a faixa de mensagens de erro, a faixa e mensagens de erro é o, vamos lá, para o Excel. Então, ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma determinada célula, vou dizer aqui que é a minha célula A1, vou até deixar um pouquinho maior agora que eu vou precisar aqui um pouco mais de espaço, né, para trazer para vocês o que eu quero. Eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero dizer que na célula 1 só pode ser inserido o valor de 0 a 100. Quem é o recurso que eu vou utilizar? Esse recurso está lá dentro da guia dados. Dentro da guia dados eu tenho lá a ferramenta de dados, onde eu vou utilizar um recurso chamado de validação de dados. Primeiro papo importantíssimo aqui, tá?
validação de dados não é um recurso do Excel que serve para validar fórmulas que estejam escritas de forma errada. Isso já apareceu em prova também. Validação de dados, ele é utilizado para o momento anterior à inserção do dado. Então, por exemplo, quando vocês estão preenchendo um formulário lá no site da web, tem um campo CPF e está escrito lá no campo CPF que somente 11 dígitos numéricos, sem ponto, sem traço. Ou seja, criou-se uma mensagem de restrição para a inserção de dado naquele campo. É isso que a validação de dados faz. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui então. Ali na célula 1, eu fui lá em validação de dados. E aí eu posso escolher aqui algumas configurações de validação de dados. Ó, permitir número inteiro, mínimo de 0, máximo de 100, utilizando desse recurso que a gente está vendo da questão. E aí eu tenho aqui ainda algumas configurações. Ó, mensagem de entrada, título, inserção correta, insira dados de 0 a 100. E ainda posso ter um alerta de erro. Errou! Você inseriu dados de forma errada. Insira valores de 0 a 100. Vamos ver onde é que vão aparecer essas informações aí que eu acabei apontando aqui. Beleza, então eu disse que a célula 1 só pode inserir valores de 0 a 100 e ainda criei ali uma mensagem de entrada. Quando eu clico sobre uma célula que tem a validação de dados e uma mensagem de entrada, ela acaba aparecendo para mim ali. Ela já é um facilitador, né? Ela vai dizer para mim, se tu quiser inserir dados aqui, tu vai ter que inserir dados conforme essa regra. Se eu inserir a letra A, ele vai trazer para mim, o erro que eu configurei lá. Errou, você inseriu dados de forma errada, insira valores de 0 a 100. Certo? Então, validação de dados, ele vai servir para que eu possa criar uma regra de inserção de dados a uma célula ou a uma sequência de células, a um intervalo de células, né? Muito comum pegar um intervalo, por exemplo, de notas de um colégio e colocar lá de 0 a 100, de 0 a 10, por exemplo. Aí, professores que trabalham em colégio que trabalha com as notas de 0 a 100, não conseguem digitar a nota do aluno 70, vai ter que digitar 7, certo? Então, eu crio uma restrição na entrada dos dados. Então, se ele está dizendo que vai criar uma certa restrição, né, para que ninguém consiga inserir um valor fora dessa faixa, quem que eu vou utilizar? Validação de dados, ok? Validação de dados que está dentro da guia dados gabarito letra E. Validação de dados é um recurso também bem utilizado e também aparece em provas. No Excel, após selecionar uma faixa de células vazias, Denise deseja formatá-la de tal forma que, se um valor numérico negativo for incluído, este seja apresentado com a letra vermelha. Denise conseguirá realizar essa formatação a partir das opções. Então, vamos lá para o Excel. A gente usa a formatação condicional, que é esse recurso, durante o nosso dia a dia, quando a gente vai ver o nosso extrato bancário. Quando tem um valor de crédito, ele fica em azul. Quando tem valor de débito, ele fica em vermelho. Ou seja, criou-se uma regra que é valores menores do que 0, a formatação muda para vermelho. Valores acima de 0, a formatação muda para azul. Então, vou botar aqui, 30, menos 12, 25, 90, menos 8. Criei alguns valores aqui, selecionei essa faixa. Lá na guia página inicial, eu tenho um recurso conhecido como formatação condicional, que ele traz algumas regras ali que a gente pode tratar dentro de uma sequência de células. Então, formatação condicional, realçar regras de células, e eu vou colocar aqui, é menor do que? É menor do que 0. E já vou deixar até a configuração padrão ali, Se a célula for menor do que 0, fica com preenchimento vermelho e texto vermelho. Continuo mantendo ali o meu intervalo de dados, vou em formatação condicional, regras de realce de células e é maior do que? É maior do que 0, aí eu vou dizer que vai ficar aqui verde. Então, ele já fez a formatação em determinada condição. Por isso o nome chama-se formatação condicional e está ali na guia
página inicial, tá? Só na guia página inicial. Eu tinha uma leve impressão de que ele estava também dentro da guia dados, mas não, ele está só na guia página inicial. Se por um acaso esse valor 12 não for débito, for crédito, e eu digitar somente o 12, quando eu inserir esse dado, a formatação já muda. Porque dentro do mesmo intervalo eu criei duas regras, ou seja, eu posso criar várias regras dentro do mesmo intervalo. E aí, dentro dessas regras, ele vai mudar a formatação, certo? E aqui, como ele diz que Denise quer fazer uso de uma formatação em relação a uma determinada regra, então ela vai na guia página inicial, formatar, definir regras de células, não existe. Vai na guia dados, formatação condicional? Não. Na guia página inicial, formatação condicional, realçar regras, é menor do que, perfeito, é isso aí, tá? E não é na guia dados. Então seria na guia página inicial aí, a situação da formatação condicional. Beleza? Ok, então, galera, a gente encerra por aqui esse bloco para não ficar muito comprido, né? A gente volta no próximo bloco, começamos a questãozinha de número 11.